A Bíblia diz assim, Êxodo 2, capítulo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou. Ele deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, continuamos diante da Tua presença. E, Senhor, nessa noite que o Senhor venha nos conduzir nessa palavra. Fala, Senhor, e continue falando aos nossos corações, em especial a vida de cada mamãe que aqui está ou que está nos assistindo. Abençoe, Senhor, para que essa palavra venha encontrar morada no coração de cada uma e também de cada homem que aqui está. Nós te glorificamos porque temos esse alimento diário, que é a Tua palavra. Temos a Tua presença sobre as nossas vidas em todo o tempo. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje na nossa lojinha, que está aqui, né, você viu, talvez você mulher está olhando aí e fala: gostei desse vestido. Você fala: não gostei muito. Mas aí, o que as crianças quiseram trazer para nós hoje, para as mães principalmente, foi as vestes de alegria, sabedoria, paciência, paz, consagração e amor. São vestes que nós todos precisamos, e você, mãe, ainda mais, né? Porque nós sabemos a luta que é muitas vezes para as mães educarem, criarem, ou os filhos que vão crescendo, esse distanciamento que vai se criando, vai gerando no coração das mães muitas coisas. Então, essa palavra aqui para você, mãe, esse teatro que aconteceu aqui pelas crianças, é para trazer esse refrigério na sua alma, na alma, no seu coração, na sua vida, tá bom? Mas hoje, eu quero falar dessa mulher que a Bíblia aqui em Êxodo 2 não diz o nome dela. É a mãe de Moisés, Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés, essa mulher que teve um papel fundamental na vida desse homem que nós conhecemos hoje, esse grande homem chamado Moisés. Mas antes de falar de Joquebede, eu quero falar um pouquinho sobre ser mãe. Lógico, eu tenho a minha mãe que está aqui, tem a Lília que é mãe, acompanho mães, a gente sabe, minha sogra está ali na recepção, a gente sabe, e as mulheres da igreja, a gente sabe as nuances da maternidade, que não é coisa fácil. A gente sabe que a mãe, ela tem, quando ela se torna mãe, aí começa a vida, começam as nuances, os altos e baixos da vida. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, e quando nasce uma mãe, nasce a alegria e o desespero ao mesmo tempo. Quando nasce uma mãe, nasce o desejo pelo agora, mas também nasce a ansiedade do futuro, do que vai ser, de como vai ser. Quando nasce uma mãe, nasce a expressão do amor e do cuidado de forma assim plena. Quando nasce uma mãe, nasce também o altruísmo, aquela entrega total. Quando nasce uma mãe,
nasce a força e a coragem. Dizem que quando uma mãe é mãe, ela se torna uma leoa para defender os seus filhos, né? Ai de quem falar dos seus filhos. Você vai lá defender com unhas e dentes. Ela não é mãe? É? As mães estão... É isso aí. Quando nasce uma mãe, nasce a espera e o desespero. Quando nasce uma mãe, nasce o amor ágape de Deus. É ou não é, mãe? É muito bom. Quando nasce uma mãe, para nós filhos, a gente vai crescendo, algumas frases ficam marcantes na nossa vida. Por exemplo, eu te avisei, não avisei? A cara dos meninos. Eu te falei. Quando nasce uma mãe, né, vem essas frases que a gente está acostumado a ouvir. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Frases clássicas da mãe, né? Quando chegar em casa a gente conversa, viu? Sua mãe já falou isso para você? Ou aquela assim, quando eu morrer, você vai sentir falta de mim. Essa é a clássica, né? Quando eu morrer, você vai dar valor em mim. Você já falou isso, mãe? Ou aquela promessa de mãe que é, na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Nunca compra. Mas ficou a promessa, né? Ou, essa é maravilhosa. Enquanto a gente estiver sobre o mesmo teto, você vai fazer o que eu mandar. Frases clássicas da mãe. Mas tem uma que é maravilhosa. Eu vou contar até 3, viu, menino? 1, 2. O 2 segura aqui, né? 3. Ai, gente. E aquela quando sua mãe diz assim, você não faz nada além da sua obrigação. Já tem até criança chorando aí, porque ouviu essas frases. Aí não tem quando você está procurando uma coisa, mãe, eu perdi minha camiseta, aquela que eu mais gosto, aquela que tem uma frase escrita não sei o quê, eu não estou encontrando. Mas está lá não sei aonde, filho, está lá não sei aonde. Não está, não encontrei. Se eu for e achar, vou esfregar na sua cara. Ai, gente. Você me respeita porque eu sou sua mãe. Essa é clássica, né? Você me respeita porque eu sou sua mãe. E aquele cuidado que a mãe tem. Você está levando a blusa de frio? Você está levando o guarda-chuva? Vai devagar na estrada. São os cuidados de mãe. Oi? Ai. E aí quando o seu quarto está muito bagunçado, ela entra lá e vê aquela bagunça e fala, se você não arrumar isso, eu vou jogar tudo no lixo. Vou. Só junta no saco e joga fora. Agora quando a mãe está estressada, você vai falar com ela, ela fala, não me pede nada hoje. Não me pede nada hoje. Gente, todas essas frases são engraçadas, mas revelam que mãe é mãe. Mãe só muda de casa, só muda, né, de localidade, mas as mães, elas têm esse coração que ao mesmo tempo quer proteger, e nós como filhos, às vezes estamos tentando sair dessa proteção, e ela laça a gente, traz de volta, e vem com essas frases para trazer a nossa atenção de volta para ela, mas tudo isso revela o amor e o cuidado que ela tem por nós, é ou não é? Sua mãe está aí do seu lado? Está atrás de você? Olha para ela, faz assim, ó. Faz um coraçãozinho aí para sua mãe, ou para sua mãe espiritual. Faz um coração para ela. Ai, gente. Quando a sua mãe fala para você que você não é todo mundo, ela está certa. Ela está certíssima, você não é todo mundo. Quando a sua mãe diz que quando chegar em casa vocês conversam, é porque o negócio está feio, então precisa ser conversado sobre aquele assunto. Quando ela fala sobre o valor que você vai dar para ela quando ela morrer, é verdade. Muitas pessoas só vão valorizar quando perdem a sua mãe ou perdem um ente querido, e aí o valor vem.
Então são sabedorias, pérolas de sabedoria das nossas mães. Essas pérolas que estão aí. Quando ela diz que você não faz nada além da sua obrigação, tá certo também, né? Tinha que ter um livro de provérbios das mães, né? E quando ela diz para você levar o guarda-chuva, um casaco, andar devagar, é a proteção, o cuidado dela sobre as nossas vidas, não é? Isso é coração de mãe, queridos. Tem um poema de Mário Quintana, ele diz assim: mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande, como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenininha, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Receba um afago aí, irmãs. A gente sabe que o trabalho de uma mãe é para a vida toda. Não é só quando a gente nasce. A nossa mãe e a nossa relação de pai e filho, viu, adolescente? Sei que quando chega na adolescência há um descolamento aí da relação familiar, principalmente dos filhos com os pais. Mas um dia você vai se lembrar disso, que o pai e a mãe é tudo que nós temos, é para ele que nós recorremos, e os amigos vão e vêm, mas a família ela permanece. Então, filho, se você está meio de cara com seu pai aí, meio de cara com a sua mãe, porque talvez elas disseram uma dessas frases e você não gostou, saiba que é por amor, que tudo isso é dito. E lá na frente, uma das frases que a minha mãe sempre falava: quando você for mãe, você vai me entender. E é verdade. Às vezes a gente tem que ser pai, ser mãe, para entender o coração de uma mãe e de um pai. Mas nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos ensina. Então todos nós aqui somos filhos, todos nós. E o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra, amém? Dito isto, Moisés foi um grande homem de Deus, como eu já disse, mas a gente conhece pouco sobre a história de Joquebede, sua mãe, e de Arão, seu pai. E Joquebede, ela é citada em poucos momentos na Bíblia, poucos mesmo. Tanto é que aqui, no texto que nós lemos, em nenhum momento você viu o nome dela. Disse que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ele não disse Joquebede, mas a gente vai vendo em outros textos da palavra que o nome dela aparece. E Joquebede, ela era da tribo de Levi, como a gente viu aqui. Joquebede, ela nasceu no Egito. Porque o povo estava ali no Egito, depois de José, que leva o povo para o Egito para fugir daquela fome que existia naquele tempo. Então uma grande nação nasce ali no Egito. Dizem que só de homens nascidos ali eram 600 mil. Entre mulheres e crianças dariam quase 2 milhões de pessoas ali no Egito. Então a promessa de Deus estava sendo estabelecida para aquele povo, que eles seriam uma grande nação. Mas José já tinha morrido há muito tempo, outros faraós começaram a vir, e chega esse faraó que fala: o quê? Esse povo está crescendo demais. 2 milhões de pessoas aqui no Egito? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o que eles fazem? Eles vão começar alguns planos para diminuir o povo de Israel naquele tempo. Mas antes de falar sobre isso, Joquebede era mãe, não só de Moisés, mas mãe de Arão, mãe de Miriam. E
Os dois, então, se casam, têm filhos, e Joquebede nasce, como eu disse, cria os seus filhos aí nessa nação pagã, que é o Egito. Mas Joquebede, mesmo nascendo no Egito, era uma mulher de fé. E esse exemplo de mulher de fé, mãe, que eu quero falar com você nessa noite. Joquebede, essa mulher de fé, tanto é que em Hebreus, capítulo 11, verso 23, vai dizer assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então eles andavam por fé, tanto Arão como Joquebede, eles andavam por fé e não por vista. Então, Joquebede sendo uma mulher de fé, cadê as mães de fé aí? Amém? Aí. Joquebede sendo uma mãe de fé, uma mãe com o coração cheio de fé no Senhor. Tanto é que o seu nome, até anotei aqui, significa o Senhor é glória, é glorificado. O próprio nome dela revela um pouquinho disso. Então, ela não aceitou os decretos contrários. Então, naquele tempo, o povo ia crescendo, se multiplicando, até que ponto que o faraó fala: não, chega. Nós vamos fazer o seguinte, ordenou para que todas as parteiras hebreias que vissem filhos nascendo, eram para que elas matassem os filhos ali mesmo, pós-parto. Um decreto pesado, né? Mas foi isso que aconteceu, foi pelo menos o decreto. Depois eles viram que essa medida de contenção aí não deu certo, porque as parteiras, elas não fizeram o que Faraó mandou. Antes disso, Faraó manda oprimir os homens com mais trabalho, mais força de trabalho, construir tijolos e não sei o que lá, redobrou a escravidão sobre eles, o peso do trabalho sobre eles. Então essas medidas para conter o povo, para que os homens se afadigassem, morressem, ou para que os recém-nascidos fossem mortos, nada disso funcionou, porque Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava cuidando do seu povo ali no Egito, e tinha um plano de salvação, de libertação daquele Egito. E, por último, o faraó diz: beleza, não deu certo aí com as parteiras, o que nós vamos fazer? Nós vamos, agora não só as parteiras, mas todos aqui do Egito, que estão no Egito, se virem algum filho, menino, que nasceu, vocês vão pegar ele, recém-nascido, e tibum no Nilo. Alguns estudiosos dizem que o rio Nilo, ali naquela região, era cheio de peixes e, enfim, aqueles animais que era só jogar que a criança ou o bebezinho ia ser comido. Então existia essa opressão naquele tempo. E quem, diante de uma opressão dessa, pensa em engravidar? Joquebede. Joquebede falou: vamos ter um filho? Só se for agora. Eu aqui pensando. Tiveram um filho no meio dessa tribulação toda. Porque penso eu que Joquebede tinha no coração dela, na mente dela, de que eles não ficariam presos no Egito. De que aquelas palavras, aqueles decretos de morte eram só intimidação, que ela, uma mulher de fé no seu Deus, ela cria num Deus muito mais poderoso, muito mais forte, que não ia limitar o seu povo e o seu filho àquela opressão. Então essa mulher de fé tem nesse contexto o desejo de engravidar e tem um filho. Ela engravidou. E aí alguns poderiam perguntar: mas agora é hora de engravidar? Você nessa idade vai engravidar? Como foi em algumas outras histórias bíblicas, esses questionamentos sobre gravidez, né? Nessa situação financeira, na crise, na pandemia. Quantos filhos nasceram no meio da pandemia? Estão aí. Então, em momentos de crise, é onde a nossa fé é revelada. Em momentos de crise, decretos de morte que estão ali sobre as nossas vidas, é onde a nossa fé, a sua fé, mãe, é revelada. Então, a Joquebede não recebe aquele decreto de morte, pelo contrário, ela age em fé, engravida e tem um filho. E tem esse filho. Às vezes, minha querida mãe, ou mãe que está aqui, você pode receber palavras contrárias, decretos contrários aí contra a sua vida. Você vai engravidar agora, nessa idade?
você vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha o seu filho, olha não sei quem, a gente não vai dar nada, o seu filho não vai dar nada, não vai dar isso, não vai dar aquilo. E você, como mãe, como mulher de fé, precisa se levantar na presença de Deus, fortalecida no Senhor, e dizer: não, aqui não. Aqui tem um Deus que habita na minha casa, na minha família. Aqui tem um Deus que é todo poderoso, e nenhum decreto de morte é mais poderoso do que o meu Deus. Amém, irmãs? É essa mulher, assim como Joquebede. O temor a Deus era maior na vida de Joquebede do que o medo de Faraó. Então ela tinha um temor a Deus, e aquilo fortaleceu o coração dela, e ela vai contra aquilo. Nasce um menino, diz o texto que ela engravidou e deu à luz um filho, lá no verso 2, e aí ela diz: vendo que o menino era bonito, ela escondeu ele por 3 meses. Que mãe que não acha seu filho bonito? Pode ser o menino que é o outro olha e fala: quer pegar? Não, obrigado, pode ficar. Mas a mãe acha o filho lindo, né? Assim também foi com Moisés. Alguns historiadores vão dizer que de fato Moisés era bonito, né? De fato ele era um bebê bonito. E ela, a família, o esconde por 3 meses. Irmã querida, mãe, os 3 primeiros meses de uma criança não é batatinha não, é cólica, é não sei o que lá, é os 3 meses talvez mais estressantes de uma mãe, onde a mãe está toda descabelada, né? A mãe está cheirando leite, né? A mãe está na correria com aquelas olheiras fundas, né? Aqueles 3 meses ali que a criança nasceu, e tanto que a criança chora, vai chegando o fim da tarde, vai dando cólica, a criança vai chorando, e você quer que ela fique quieta. Imagine Joquebede passando isso no Egito, com um decreto de morte, o menino chorando. É uma mulher de fé demais, pelo amor de Deus. Ela fica encantada, ela esconde esse bebê, assume esse risco, porque alguém poderia bater na porta dela e falar: ouço o choro de um bebê, não é gato não, é bebê. E aí, alguém poderia pegar aquela criança e jogar no Nilo, mas ela enfrenta isso, fala: não, nós vamos cuidar do nosso filho. Talvez o coração da mãe, daquela mãe, tinha algo direcionado pelo Senhor, falando: guarda esse menino, espera, Deus tem um propósito. E a gente sabe, irmãs, mãe, que Deus tem um propósito para todos nós, um propósito eterno através de Cristo Jesus. E quando você tem um filho, você sabe que o seu filho tem um propósito, e você quer que ele viva o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. Então você vai guardar, você vai esperar, e a gente sempre vai sonhar o melhor para os nossos filhos. Então ela esconde, ela espera, ela assume esse risco, ela vai contra esse decreto de morte, e ela espera em Deus. Talvez esses 3 meses foi o tempo deles orarem como família: meu Deus, o que nós vamos fazer? Nós não queremos matar o nosso filho, nós não queremos jogar o nosso filho no Nilo. Então foi um tempo talvez de espera, para que Deus direcionasse eles para tomar uma ação. Então isso nos ensina, querido, que precisamos também, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos nos esconder em Deus, esperar dele uma direção para uma ação. Esconda em Deus e espere dele uma direção para tomar alguma atitude na sua vida. Viu? Joquebede nos ensina isso. Então, porque muitas vezes a mãe fica afoita, a mãe não espera, a mãe já quer fazer, já quer falar. Então tem momentos em que a mãe precisa esperar. Nós precisamos esperar. Joquebede, sendo uma mãe de fé, ela não aceitou os decretos contrários, e ela se prepara. Diz o texto que no verso 3, quando já não podia mais esconder o menino, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume. Ela preparou um berço, uma arca, para que aquele menino fosse cuidado. Ela tinha uma esperança no coração dela de que Deus ia preparar algo naquele rio. Por mais que era um rio que é rio, que não tem controle nenhum,
ela descansa no Senhor, ela faz a parte dela, que é preparar aquele cestinho, aquela pequena arca que ela constrói. E talvez eu fico aqui imaginando o momento que ela está construindo, pensando: meu Deus, meu filho vai para o rio, meu Deus, cuida do meu filho. Oh Pai, não deixe que meu filho se desvie do caminho. Oh Senhor, cuida do coração do meu filho enquanto ele não está perto de mim. Oh, e vai passando o betume. Senhor, proteja o coração do meu filho, da minha filha, contra essas opressões do mal, contra tudo que está atacando o coração dele. Estou aqui dizendo as suas orações como mãe, que eu sei que é assim que acontece. Então a mãe prepara todo o ambiente em oração, a mãe prepara toda aquela arca, pequena arca, porque é no cuidado, colocando o seu filho sobre o cuidado do Senhor. Naquele momento, Joquebede entende que é o melhor lugar para Moisés, até o momento não tinha esse nome, para aquele bebê estar ali, naquele cestinho. O melhor lugar para o seu filho estar, mãe, o melhor lugar para nós estarmos é sobre o cuidado do Senhor. Os nossos filhos estão sobre o cuidado do Senhor, porque a gente, como pai, como mãe, a gente quer estar perto, a gente quer muitas vezes fiscalizar, mas os nossos filhos, mãe, pai, coloque no cestinho, passa o betume, bota ele lá dentro, solta no rio e deixa que Deus cuida. É Deus que cuida, é Deus que cuida. Faça a sua parte em oração, em preparo, e a gente vai ver isso aqui na vida dessa mulher. Nesse momento ela entrega, mesmo aflita, ela coloca o seu filho no rio. Ela estava entre duas situações, uma ruim e uma péssima. Ela tinha, ou ela ia segurar esse bebê por mais tempo e alguém ia ver e pegar e jogá-lo no Nilo, ou ela entregava aquele menino aos cuidados do Senhor. A péssima, humanamente falando, é colocar o nosso filho e jogar. Mas agora ela traz paz ao coração dela de que o seu filho estava sob os cuidados do Senhor. Então ela decide escolher, por mais que era péssimo, colocar o seu filho no rio, mas ela sabia que agora ela estava entregando ele. Um ato de fé, um ato de entrega, um ato de sacrifício de uma mãe pelo seu filho. Vai, meu filho, porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem te cuida, é o Senhor quem te guarda. Então, a mãe, em vários momentos da vida, vai fazer algum sacrifício. Você, como mãe, talvez você já fez vários sacrifícios pelos seus filhos. Vários. Eu separei uma historinha aqui. Um professor perguntou para um menino: suponha que sua mãe fez uma torta e vocês são 7. Seus pais e 5 crianças, igual lá em casa. Que fração da torta você receberá? E o menino responde: 1/6. Aí o professor fala: eu acho que você aprendeu fração de forma errada, porque você fez a conta errada, são 7, não 6. Ele fala: sim, professor, mas você não conhece minha mãe. Mamãe diria que não queria nenhum pedaço da torta. Isso é só um pequeno sacrifício que as mães fazem por nós. Estou com fome? Não, pode comer. Não é assim? Pequenos sacrifícios, mas Joquebede vivencia um grande sacrifício. E você, mãe, você, pai, também vivencia na sua vida muitas vezes grandes sacrifícios de entregar o seu filho, de entregá-lo, de deixá-lo simplesmente sob os cuidados do Senhor. Por mais que você seja, para você seja um sacrifício, mas com o trabalhar da fé em Deus nos nossos corações, a gente vai descansando no Senhor. Joquebede, sendo uma mulher de fé, ela não aceitou os decretos contrários, ela se preparou e ela recebe a provisão de Deus. A gente vê no verso 4. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelo rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Olha só, gente, quando você, mãe, age por fé, Deus envia provisão.
Quando nós agimos por fé, Deus vai enviar a provisão. Deus usa duas mulheres, a sua própria filha, Miriam, e a filha do faraó. Então Miriam vê o cestinho indo e fica observando, porque ela tem um papel fundamental ali, vocês vão ver. E aí Miriam, ela acompanha o cesto e a filha do faraó vê o cesto, abre o cesto. E quando abre o cesto, vê um bebezinho chorando, de 3 meses. Um bebê chorando. Meu irmão, o choro de uma criança, para o coração de qualquer um de nós, seja pai, mãe, o choro de uma criança nos comove, porque com 3 meses você não sabe o que ela está sentindo, se é dor, se é fome, se é cólica, se é sono. Então nós queremos resolver aquele choro. O choro daquele bebê derrete o coração, talvez daquela mulher, e a princesa, de fato, ela tem compaixão daquele bebê. Deus move o coração daquela mulher em favor daquele menino. E aí diz o texto, então, verso 7, então a irmã do menino se aproximou e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o seu menino? Porque eles abrem o cesto e pela fisionomia dizem, é filho de um hebreu. E Miriam ali do lado, como instrumento do Senhor, como provisão do Senhor na vida de Joquebede, dá um conselho para a princesa, uma menina, dá um conselho para a princesa acata aquele conselho, diz, muito boa a palavra, menina, é muito boa, chama mesmo, porque talvez uma ama hebreia, ele aceite o leite, para confortar esse choro. Eu fico pensando, na minha cabeça teatral, fico pensando, Miriam saindo correndo, mãe, Moisés está vivo. Moisés não tinha nome. Vocês vão entender que o nome ainda não era Moisés. O bebê está vivo, e é a senhora que vai cuidar dele. Como assim, menina? Você está ficando louca? É a senhora. A provisão de Deus vem sobre uma mulher de fé chamada Joquebede. A provisão de Deus, de que Deus leva esse menino para cair no colo praticamente do reinado de Faraó, do reinado do Egito daquele tempo. Aquele menino cai praticamente no colo da princesa e, se não bastasse, quem iria cuidar dele, dar leite, cuidar, amamentar, seria a própria mãe, Joquebede. E eu vejo talvez Joquebede saindo correndo também e indo pegar o seu filho no colo e amamentar para que ele acalentasse o seu choro, sossegar aquele coração, aquele menininho. E isso, querido, para o coração de mãe, eu não sou mãe, óbvio, mas sou pai, mas quando você vê um filho, Davi e Elisa, sendo amamentados depois de chorar, eles descansam naquele colo, naquele cuidado. Isso revela para nós o cuidado de Deus sobre os nossos filhos, meu irmão. O cuidado de Deus sobre a sua própria vida, mãe, pai, você que está me ouvindo. Deus nos toma pelo braço. Você pode ser jogado aí nos rios da vida, mas o Senhor vai te conduzir, vai te tomar no colo e vai conduzir a sua vida daí em diante, porque a provisão de Deus vem sobre a vida dela. E algo mais ainda acontece. A princesa diz para ela, você não só vai amamentá-lo agora, mas vai amamentá-lo até ele crescer, você vai cuidar dele, e eu vou te pagar para isso. Claro que ela como mãe fala, não precisa pagar, porque mãe, querido, não precisa receber nada em troca do amor que ela te dá. Precisa, mãe? Não precisa. Ela simplesmente ama, porque é um amor de entrega, é um amor sacrificial. Amor de mãe não existe igual, é um amor sacrificial. Mas, como provisão de Deus, e Deus talvez sabia a necessidade de Joquebede, da família naquele tempo, e ela é preparada para isso, e ela cuida do menino, e também recebe por isso.
Joquebede, como uma mulher que temia o Senhor, presta atenção nisso aqui agora, mãe. Joquebede, como uma mulher que temia o Senhor, e além de ter esse privilégio de cuidar dele, de amamentar, com certeza, aí é com certeza, por conta de quem Moisés se tornou como um homem de Deus, ela instruiu aquele menino enquanto amamentava, enquanto cuidava, na presença e na palavra do Senhor. Porque quando Moisés cresce e vê o seu povo hebreu passando por injustiça, ele vai querer fazer algo. Naquele tempo em que Joquebede teve o privilégio de cuidar do seu filho, ela instruiu ele no temor do Senhor. Ela instrui aquele menino para que ele entendesse: ei, eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Assim nós instruímos nossos filhos: nós estamos no mundo, mas você não é todo mundo. Você não é do mundo. Essa instrução de mãe, de pai, é muito importante para a vida dos nossos filhos, querido. E Joquebede faz isso de forma sublime, que Moisés se torna um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Moisés foi preparado desde bebê para ser libertador de Israel. Então, mãe, não despreze os pequenos começos do seu filho. A gente acha que porque é bebezinho não está entendendo nada, porque é pequeno não está entendendo nada, quando crescer eu vou ensinar. Não, ensina a criança no caminho que ela deve andar, desde bebezinho. Ministre, ore com ele, fale de Jesus para ele, para que ele entenda o propósito da libertação em Cristo na vida dele. Amém? Para encerrar, Joquebede, então ela foi assalariada para ser mãe, né? Para cuidar ali. Por falar nisso, só para refrescar um pouquinho sua memória, só para você vir aqui comigo, um site americano, ele calculou o salário em média de uma mãe americana. Fica na casa de $134 mil por ano. Isso daria R$500 mil por ano para você, mãe. Porque ela fala que a mãe lava a roupa, passa a roupa, a mãe é enfermeira, é médica, é psicóloga, é pastora, é um monte de coisa. É ou não é, mãe? É. Então, o salário da mãe, calculando todas essas profissões juntos, daria mais ou menos isso. É um grande ofício, queridos. E Joquebede, sendo uma mulher de fé, ela não aceitou os decretos de Faraó. Ela se preparou, então se prepare. Ela recebeu provisão de Deus e ela preparou o seu filho para a missão dele. Joquebede então instrui Moisés, instrui aquele menino, e a princesa também, a sua mãe adotiva, também instrui Moisés. Diz alguns textos que Moisés foi ensinado em toda a ciência. Em Atos tem um texto que diz sobre isso. Foi ensinado em toda a ciência do Egito. Então ele estava ali na nata da sociedade. Então Moisés, ele é preparado intelectualmente também para a missão que ele assumiria, e preparado espiritualmente pela sua mãe. Então, querido, mãe, você tem o privilégio de preparar o seu filho para uma missão. Assuma isso com temor e com zelo. Prepare o seu filho para a missão dele. Você não sabe qual é. Talvez nem ele sabe, porque é um bebezinho. Mas agora você está preparando ele, o coração dele, o coração dela, para aquilo que ele se tornará lá na frente. Então, ser mãe é ter uma missão. Ser mãe é preparar os filhos para cumprir essa missão na vida. Ser mãe, querido, é entender que todos os processos que você passa na vida vai contribuir para aquilo que o seu filho e você mesma vai se tornar. Ser mãe é um processo também de transformação na sua própria vida, de crescimento na sua própria vida, de edificação na sua própria vida. E aí diz o texto, para encerrar, verso 10, tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó. Quem que leva? Joquebede. Leva a filha de Faraó, que adotou ele. Então essa adoção
de Moisés, pela princesa, é também um sinal de que Deus estava preparando aquele menino para um grande propósito. E aí vem o nome dele, e a princesa agora dá um nome a ele, que é Moisés, porque da água eu o tirei. Na língua egípcia, nascido ou filho, né? A palavra Moisés, o termo hebraico, né? Para tirado da água. Então Moisés recebe esse nome pela forma como Deus fez esse milagre tão grande na vida daquele bebê, que não era para a morte, mas era para a vida. Então, mamãe querida, você entenda que você precisa ter fé. E fé está atrelado muito com a confiança que você tem em Deus, para o caminho que os seus filhos estão tomando. Então, não aceite os decretos contrários. Prepare-se sempre. Receba a provisão de Deus e prepare o seu filho para a missão dele.